Havia em uma floresta da Índia um casal de sábios que era Mrikandu e Marudvati. Para variar, qual era o problema que eles tinham? Sempre o mesmo problema. Por isso que a Purana funciona. Eles não conseguiam ter filho. Toda a história é essa, né? Toda a história da humanidade é essa. Eles não conseguiam ter filho. E o que eles fizeram? A mesma solução que todo mundo deu. Fizeram a sese. Para Shiva, pode ser para outros, né? Mas no caso eles fizeram a sese para Shiva para eles conseguirem ter filhos. E Shiva apareceu diante deles, satisfeito com a sese que eles tinham praticado, e falou. Só que a resposta que Shiva deu não foi: então seu filho tá aqui, olha que bonitinho, já fez o exame do pezinho. Não, ele não fez isso. Ele fez assim: antes de eu conceder o pedido de vocês, eu preciso que vocês escolham entre uma coisa e outra. Vocês têm a opção de que nasça de vocês um filho que é genial, uma mente brilhante, que conhece todo o Veda. Ele não é um intelectual chato, ele é uma pessoa gentil, uma pessoa que todo mundo gosta, um menino lindo, que vai viver só até os 16 anos de idade. Essa é a primeira opção. A segunda: burro feito uma porta, não consegue juntar lé com cré, só faz besteira, pega a carruagem do pai, capota na floresta, só faz besteira. E que vai viver durante anos e anos e anos. Qual vocês escolhem? Eles escolheram o filho que morreria cedo. E assim foi feito, nasceu o filho. E o filho era lindo de morrer, e o filho era inteligente, era gentil, sensível, forte, sabe? Não dava para apontar defeitos em Markandeya, que veio a ser o filho de Mrikandu. E o pai e a mãe olhavam para aquela criança e um sorriso se abria de ver que bênção que é essa criança, que bênção que é esse filho. Ele existindo já é razão de muita alegria pra gente. No meio dessa plenitude, desse amor transbordante, uma nuvem passava em frente ao rosto deles e aquela plenitude se apagava levemente. Era a lembrança de que ele morreria aos 16 anos. E por muitos e muitos anos não, ele só viveu aos 16, mas enfim, durante os anos ali da infância de Markandeya, essa cena se repetia, aquela sombra passar pelo rosto dos pais. E Markandeya era, afinal de contas, um menino muito inteligente, então ele percebia que existia alguma coisa de errado. E ele perguntava se tem alguma coisa, foi alguma coisa que eu fiz, coisa e tal. Não foi nada, tal coisa, blá, 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 desconversava. Até que em determinado dia não conseguiram tampar o buraco desse barco. O pai estava chorando num canto. Markandeya abordou ele: pai, tem alguma coisa de errado? Fala pra mim, não é possível. E o pai falou: tá bom. Aí contou toda a história que Shiva apareceu e que ele nasceu como uma bênção de uma sese que eles tinham praticado para Shiva e que ele morreria aos 16 anos. Nesse momento, Markandeya toma uma decisão. Nem alegre, nem triste, ele resolve: então tá, vou viver o resto da minha vida com aquilo que importa, e entrou em meditação, em ascese para Shiva também. E ficou em meditação por anos e anos, até que finalmente chegou o momento em que ele completaria os 16 anos e que morreria, sentado em frente a um Shiva Lingam, sabe? Uma pedra assim, de Shiva, fazendo a sua meditação. Daí então, Yama, o Senhor da Morte, enviou os seus mensageiros para que buscassem Markandeya, porque estava lá na lista de pendências dele que Markandeya precisava morrer hoje. Os mensageiros chegaram, só que Markandeya, em virtude da ascese que ele estava fazendo, em sânscrito a ascese é tapas. Tapas significa tanto ascese, mas tapas também significa calor. Então é dito que quanto mais ascese se pratica, mais intenso fica a energia da pessoa e mais calor ela emana. Não à toa, Shiva, que é o rei da ascese, toda vez que você vai fazer oferecimento para ele, você oferece o que? Água gelada. Para que água gelada? Para esfriar o corpo de tamanha ascese que ele está fazendo. Tão forte é a ascese de Shiva que ele vive nos Himalaias, no gelo, sem camisa. Esse é Shiva. Então tava aquela situação, ele chegando perto, parecia uma air fryer aberta, não conseguiam chegar perto do menino, falou assim: não dá, não dá. E aí os mensageiros foram lá pro Sr. Yama relatar. Aí o Sr. Yama só tirou o óculos assim e falou: não é possível, tudo eu. Tudo eu. Ninguém resolve nada sozinho nesse lugar. E muito irritado com ter que fazer, com ter que matar um menino de 16 anos, que inclusive era bonzinho. Se ele fosse um rebelde sem causa, sabe? Aquela pessoa chata. Não, ele com certeza morreria de bom grado. Daria, não. Vamos lá, tem que fazer, vamos fazer. Bola pra frente. E ele foi lá e apareceu aonde estava Markandeya meditando. Nesse momento, então, Markandeya vê o Sr. Yama aparecendo na frente dele, montado num búfalo. Aquela cena sinistra, para levar ele. Markandeya, quando vê o Sr. Yama, ele
intensifica o Shraddha dele ali na sese que ele tá fazendo e se abraça com o Shiva de pedra que tá na frente dele e intensifica ali a força. O Sr. Yama falou, tá bom, né? Aí a arma do Senhor da Morte é um laço, tipo de cowboy, sabe? E ele lança o laço em Markandeya. No entanto, por Markandeya estar unido ao Shiva Linga, o que acontece é que o Shiva Linga também é envolvido por o laço do Sr. Yama. E Niki, o Sr. Yama puxa a corda, explode daquela pedra, daquele Shiva Linga, Shiva sai enraivecido e imediatamente degola o Sr. Yama, mata a morte. Olha que situação. Que situação. Bom, tudo aconteceu muito rápido. Os devas viram aquilo e falaram assim, meu Deus do céu, não pode matar a morte. Se matar a morte, ferrou. Não é? Tipo, o mundo depende da morte. Se tirar a morte da equação, acabou o mundo. Pelo amor de Deus, Shiva, reverte esse processo aí, faz uma cauterização, faz alguma coisa aí, faz ele viver de volta, porque a gente não pode ficar sem o Senhor da Morte. Shiva acalmou, tipo Saraiva, sabe? E falou, tudo bem, eu entendo. Mas Markandeya será imortal. O Senhor da Morte que tá aqui, ele não mais poderá tocar em Markandeya. Então Markandeya se tornará um Chirandivin, é o termo técnico. Assim como Hanuman. Ele se tornará um imortal, ou seja, aquele que viverá durante toda a existência, o ciclo do universo. E não só o corpo dele não morrerá, como ele também não perecerá. Porque imagina uma pessoa de 200 milhões de anos, o nível de caquético que ela estaria. Não, ele não morrerá e não envelhecerá. Então ele terá para sempre 16 anos, certo? Então Markandeya é um sábio de 16 anos. Olha a situação, um menino. Então essa é a história de Markandeya. Só um comentário, existe um símbolo muito óbvio aqui, nesse momento em que Markandeya se abraça com o Shiva Lingam, que é a união, é o Aikyam. E dentro da tradição védica, quando a gente fala de união, a maior das uniões se dá pelo conhecimento. Não existe união maior entre uma onda e a água. E assim, Markandeya, no auge do seu Shraddha, ele e Shiva já não tinha diferença. A pessoa que alcança essa união, uma união simbólica, tá? Se torna imortal. Essa é a visão da coisa. Tá certo? Então, Markandeya é esse que dá nome a Markandeya Purana, que é o texto onde está o Devi Mahatmya, que é o texto que eu vou falar sobre vocês.